Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Aqui eu falo a respeito da maternidade, os diversos contextos e situações que a gente vivencia nessa nossa jornada como mães. Se você gosta e precisa desse tipo de assunto e de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar os outros vídeos que eu estou organizando por playlists e por idades e por assuntos e temas para facilitar a sua busca e a sua pesquisa. E claro, lembra de compartilhar com aquela sua amiga que você sabe que vai gostar. Sabe quando você vê um vídeo e você fala assim, nossa, fulana precisava ouvir isso? Lembra de compartilhar também, tá? Eu sou a Kelly Mamed, sou doula, psicóloga e mãe de 3 filhos, hoje adolescentes. Trabalho já há muitos anos no atendimento a mulheres, casais, famílias e mães. Hoje eu vou falar daquela velha história da teoria versus a realidade, né? Como encontrar a nossa força interior, como criar filhos fortes. Mas para começar, me conta uma coisa, você não está cansada de ficar ouvindo teorias sobre o que se deve fazer, o que não fazer, que tem que conversar de um jeito, que tem que falar tal palavrinha, que esse jeito não pode ser, porque senão você vai criar filhos traumatizados. É muita teoria, né, gente? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, isso eu acho que é muito cansativo. É como se a gente estivesse pisando em ovos, sabe? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem o risco de criar filhos extremamente traumatizados ou crescer assim com defeito. Falando em filhos com defeito, eu te pergunto, tem alguém perfeito aqui? Que eu saiba, não tem, né, gente? A gente é muito imperfeito e a gente precisa aprender a fazer as pazes com a imperfeição. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente fica querendo ser a mãe perfeita, a gente fica se culpando por tudo e querendo achar a fórmula mágica para tudo. E na verdade a gente precisa aprender a ser um pouco mais humilde, sabe? De ver que não existe pessoa perfeita, não existe mãe perfeita, maternidade perfeita, e não achar que a gente vai oferecer a educação perfeita, muito melhor do que a educação que a gente recebeu dos nossos pais. Aliás, pobre dos pais. Tem vezes que a gente escuta os filhos dizerem, pais hoje adultos, que tudo que os pais fizeram foi errado. Como se falar não, estabelecer limites claros, corrigir, colocar de castigo fosse traumatizar a criança. Os nossos pais não tiveram tanta informação, cursos e terapias como a gente tem hoje. E erraram em muitos pontos, com certeza. E nós estamos tendo tudo isso e ainda estamos errando em tantos outros pontos também. Errar é humano, faz parte. O que mais a gente vê por aí são pais inseguros. Sabe, aquela coisa fica sem graça ali diante do mau comportamento, da falta de educação de um filho. Sem firmeza para se posicionar e direcionar aquilo que é preciso e adequado para cada situação. Aliás, ficar sem graça até que é bom, né? O pior é quando os pais estão ali ou fingindo que não estão vendo ou até aprovando o mau comportamento dos filhos. Ao contrário da geração anterior, hoje, raramente você vê pais que se sentem seguros ali, sabendo o que estão fazendo, que conseguem transmitir força, autoridade e posicionamento diante de algum comportamento dos seus filhos. Imaginem a seguinte cena. Você está na igreja ou numa reunião da escola dos seus filhos, num lugar que você está numa reunião com muitas pessoas e tem lá uma pessoa importante falando coisas importantes e a audiência está ali ouvindo silenciosamente, atenciosamente. Aí aparece uma criança abençoada que começa a correr para lá e para cá, começa a fazer barulho, joga o brinquedo no chão, começa a falar alto, gritar, sobe em cima da mesa, desce em cima da mesa, pega o brinquedo, começa a socar no chão, fazer barulho, chamar a atenção, né? Afinal de contas, criança costuma fazer isso. Aí tô te dando uma cena, tá? Pra você imaginar. Então você imagina ali os pais em volta, correndo atrás da criança, ou então andando bem lentamente ali, assistindo tudo que o filho tá fazendo, sem tomar alguma providência. Os pais caminham calmamente em volta dela, só observando, de vez em quando fica sem graça, porque as pessoas começam a olhar, aí ele vai pra perto da criança, abaixa e fala, cochicha lá, filhinho, menos, não pode fazer barulho aqui. Mas não toma uma atitude. E você tá lá na audiência tentando prestar atenção naquela coisa importante que a pessoa tá falando. Será que numa situação dessa a gente pode dizer, oh, que lindo, a criança está se expressando livremente.
Certo, se expressar, aprender a se expressar também é importante. Mas será que isso é o lugar e o momento adequado? Será que além de aprender a se expressar livremente, a criança também não precisa aprender a conviver em sociedade e a entender que existe hora para cada coisa? Porque fazer o que quer, quando quer, tem um nome isso, né? Se eu não me engano, chama o quê? Anarquia, que significa bagunça, falta de respeito, desequilíbrio. Você acha que um comportamento desse causa um sentimento bom nas pessoas que estão ali em volta? As pessoas estão ali totalmente em harmonia com aquilo, assim, super aprovando, ou elas estão ali com aquela impaciência porque não estão conseguindo se concentrar? E esse sentimento não gera uma confusão generalizada, inclusive uma confusão na criança? O aprendizado, ele pode ser muito mais rico do que só aprender a se manifestar, só aprender a expressar suas emoções. Tem a ver com uma multiplicidade de comportamentos. A criança precisa aprender a desenvolver o seu próprio repertório. Não é só fazer aquilo que ela quer. Ela precisa aprender que existe um comportamento adequado para cada momento. Por exemplo, na sua casa, eu posso chegar lá na sua casa e fazer o que eu quero? Qualquer um pode abrir a porta, entrar e fazer aquilo que quer. Seus convidados estão lá numa festa, as pessoas podem fazer o que quer, mexer onde quer. Vamos supor que você está apresentando um projeto, um trabalho importante, ou mesmo tendo uma conversa séria com alguém. Eu tenho certeza que você não quer que algum outro adulto fique te atrapalhando, te fazendo perguntas, te questionando, tirando a sua atenção. Principalmente quando você precisa se concentrar, ter alguém ali do lado fazendo barulho perto de você, com certeza vai te concentrar e com certeza você não vai gostar. E isso é coisa que a gente aprende em casa, aprende com o pai e com a mãe. Se não aprende em casa, depois cresce e fica um adulto dando trabalho para todo mundo. Aquela pessoa inconveniente, sabe, que não sabe se comportar, muitas vezes se torna até uma presença indesejada. Muitos pais hoje em dia estão ficando exatamente desconcertados diante das situações vivenciadas, principalmente em público, com os seus filhos, sem saber como agir, sem saber como chamar atenção, como corrigir, como cobrar, como resolver uma questão, corrigir um comportamento, fica sempre cheio de dedos ali adotando formas que são compradas, né, nas teorias. Ai, tem que abaixar no nível dos olhos, conversar baixo, não pode alterar o tom de voz, não pode usar a palavra não até certa idade, não pode, sei lá, contrariar a criança, tem que ficar dando explicações. Quando os pais não têm o hábito de fazer isso dentro de casa, não vão conseguir ser figura de autoridade em público com os seus filhos. E está sujeito a se passarem por incompetentes mesmo. Incompetentes, eu tô falando de não dar conta de resolver as situações que se apresentam. E vão passar vergonha, muitas vezes ficam ridicularizados até pela própria criança. Já viu um pai e uma mãe dar um comando para uma criança e a criança rir na cara dele, ou gritar, ou cuspir, ficar imitando ou fazendo gracinha? Vocês já viram, isso acontece demais, é disso que eu tô falando. Os estudos, as teorias, as blogueiras falam tanta coisa bonita, mas tão difícil de colocar na prática. Será por quê? É tanta forma certa de fazer ou tanta coisa que não se pode fazer, não se deve fazer, que os pais, coitados, acabam ficando muito engessados e um tanto perdidos. Tem que deixar, né, a criança se expressar, falar, gritar, questionar. Aliás, esse eu acho que é o pior. A famosa, né? Em vez de corrigir o comportamento, passe a valorizar e a elogiar e a reforçar o bom comportamento. E aí os pais se perdem totalmente da sua força natural, tentando pôr em prática aquilo que o doutor falou, que leu num livro, que o especialista falou. E, gente, eu sou muito observadora e trabalho com famílias há muitos anos. E posso te dizer, raramente isso funciona. Raramente a gente vê um resultado positivo. O que você mais vê são crianças respondonas, desobedientes, emocionalmente desequilibradas, irritadas, exigentes, agressivas. E a maior parte disso está nos pais. Sim, a culpa é dos pais. Pais fracos geram filhos fracos. Eu sinto que é até uma certa preguiça, sabe? De enfrentar a realidade. Eu falo isso porque em algum momento eu já senti isso também. Ai, meu Deus, que saco. Nossa, dá trabalho demais. Ai, meu Deus, tem que fazer tanta coisa. Parece que a gente não tem um pingo de sossego. Aí é aquela preguiça existencial até, sabe? Preguiça de fazer o caminho. Acha que vai achar tudo pronto, comprar ali na prateleira. E aí fica pegando emprestado teorias externas que muitas vezes não tem nada a ver com você, sabe? Agora, é libertador quando a gente entende que criar filho dá trabalho, sim.
mas é o trabalho mais importante e mais compensador que a gente pode ter na vida. A gente fica investindo tanto tempo em tanta coisa que não tem nada a ver e esquece de dar realmente atenção àquilo que realmente importa. Presta atenção no seu filho, presta atenção em você mesma. O que a maternidade está fazendo em você, por você? Quais são as lutas que você está lutando, os desafios que você está vencendo? Quais aprendizados e valores você pode coletar desse processo da maternidade? Das coisas que você está recebendo para a sua vida, a sua evolução, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua maturidade, as suas transformações internas? O seu caminho com mais significado e mais propósito? O que os seus filhos, cada um deles, cada um com seu jeitinho, sua personalidade, está somando na sua existência, na sua vida? Quais são as sementes que você está plantando dentro de cada um deles, de valores, de princípios, de conduta, que vai fazer a diferença na vida deles e florescer por onde eles passarem? Mas tem muita gente que engravida, aí passa os primeiros anos e quer sentar no sofá para comer pipoca, ficar mexendo no celular, cansada, desviar a atenção para outras coisas, para outros projetos. Criar filho é educar e é guiá-los para um lugar muito melhor do que esse que a gente se encontra. Aliás, a gente não tem costume de se julgar melhores que os nossos pais. Que bom, né? Afinal de contas, é justamente assim que caminha a humanidade, é assim que a humanidade evolui. Isso é esperado, é assim que é para ser. Cada um que vem melhorado, mas somos nós que guiamos os nossos filhos para um lugar melhor. E fazer isso dá trabalho mesmo, gente. É atenção, é observação, é acompanhamento, é presença. São muitas tentativas e erros e muitas tentativas e acertos. Tudo isso constantemente e incansavelmente. E como é que faz isso? Vou aproveitar e te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar com as amigas que você está aí lembrando delas. A gente guia os nossos filhos para um lugar melhor, primeiramente sendo verdadeiros com a gente mesmo. Sendo honesta, autêntica, natural. Em vez de aplicar teorias, aprende o que melhor você aprendeu na criação que você recebeu dos seus pais. Aquilo que você acredita que tem a ver com você, com a sua personalidade, com o seu estilo, com o seu jeito, suas qualidades, seus valores, seus princípios, aquilo que você já conhece que é bom, sabe? Passando pelo caminho dentro de você, primeiro você encontra a sua força interior. E isso não se compara a nenhuma outra teoria. Afinal de contas, Deus não deu o seu filho para um livro criar, para um especialista criar. Ele deu para você, que é filho do seu pai, da sua mãe, que tem a sua história, que recebeu a educação que você recebeu, com defeitos, com acertos, que já viveu a sua vida até aqui, que está caminhando, que está aprendendo por experiência própria aquilo que é adequado ou não, aquilo que é positivo ou não, aquilo que dá bom, aquilo que dá ruim, aquilo que traz bons resultados na sua vida. Quem tem valores fortes e princípios e que sonha em dar o melhor para os seus filhos. E é exatamente de você, com tudo isso, com todo esse pacote, que o seu filho precisa. A gente precisa passar por esse caminho interno, sabe? Se reconciliar com as nossas origens, com a nossa história, com a educação que a gente recebeu, com os pais que a gente tem. Independente do que aconteceu, os nossos pais têm um valor sem medida e é um valor que nos estrutura, nos sustenta como raiz, como história, como pessoa. E aí a gente vai limpando aquilo que precisa, corrigindo aquilo que a gente precisa também, melhorando as nossas reações, a nossa palavra, o nosso jeito de falar, a nossa prática de vida e nos lapidando também para sermos uma pessoa cada dia melhor. Aí nesse ponto de construção interna, as teorias, o livro, os professores podem sim nos auxiliar. Mas quando a gente tem consciência de quem a gente é e do que a gente está buscando, do caminho que a gente está fazendo. Não pegando emprestado, sabe? Aquele copia e cola, vou fazer do jeito que recomendam. Mas sim fortalecendo a sua substância interna, o seu interior. Ajustando, crescendo e amadurecendo. Eu, por exemplo, tô aqui falando com você, te dando dicas nesse canal. Às vezes eu coloco situações, exemplos do que eu vivi, como eu vejo, como eu sinto a maternidade. Mas você não precisa pegar tudo não. Aliás, nem deve. Sabe por quê? Porque nem tudo vai caber para você. São coisas que cabem para mim, que eu até aprendi também fora, mas que eu fortaleci dentro da minha caminhada e que nem sempre vai caber para você. É por isso que de vez em quando eu ainda digo assim, olha, se eu puder te auxiliar em alguma coisa,
eu já fico feliz. Então aqui eu estou trazendo muitas reflexões e conteúdos, orientações, aconselhamentos para servir em alguma parte para você. Isso quem vai decidir é você, assim com todo mundo. Todas as teorias que você escuta, todos os vídeos que você vê, você vai pensar e selecionar aquilo que faz sentido para você. Aquilo que não faz, ok, não é seu. É preciso a gente saber fazer isso. Saber escolher aquilo que a gente traz para a nossa conduta, aquilo que a gente traz para dentro de nós. Quando a gente faz esse caminho de dentro para fora, é bem mais fácil a gente conseguir criar filhos com mais firmeza, ter uma maternidade com mais firmeza, conseguindo se colocar e se posicionar de forma bem mais eficiente. E aí promovê-los e guiá-los, sendo também bons exemplos para eles. Exemplo de verdade e de integridade. Porque aí, pais fortes geram filhos fortes. Pais conscientes e verdadeiros geram filhos conscientes e verdadeiros. Pais que são seguros de si geram filhos seguros também. Que não tem medo de educar como acredita, que não tem medo de dar um comando, de ser uma voz mais firme quando precisa. E filhos que sentem a segurança dos pais e seguem o comando, o conselho, a ordem, sem precisar questionar. Aliás, um parêntese aqui. O respeito à hierarquia, à ordem, à obediência são virtudes de altíssimo valor. São virtudes superiores que podemos ver em toda a criação, em toda a natureza, em todo o universo. Em tudo que existe, tudo que Deus criou tem hierarquia, disciplina, ordem, obediência. Tudo está obedecendo a um ritmo. Tudo está obedecendo a uma ordem. Nós todos precisamos praticar a obediência, a obedecer aquilo que é certo, aquilo que é bom. E assim, obviamente, um filho precisa aprender a obedecer a seus pais sem questionar. A obediência, ela vem primeiro. Às vezes a gente vê aquela situação do pai dando um comando para o filho e tendo que explicar, ó, então agora nós vamos tomar banho, é hora de tomar banho. Ah, mas não sei o que lá. Não, acho que a gente vai tomar banho, porque a gente vai passear na casa do vovô, que não sei o que. Não, mas agora eu tô brincando, não quero. Não, mas a gente vai fazer isso e aquilo. E fica explicando para a criança, quase que esperando o entendimento da criança e a aprovação dela. E a concordância, né? Tá, então depois que você me explicou isso, eu concordo e agora eu vou te obedecer. Mas não é assim que as coisas funcionam. O pai dá uma ordem, o filho obedece sem questionar. Depois, pode até explicar, contar uma história, responder alguma dúvida que a criança tiver. Mas se você acostuma o seu filho a ter que explicar tudo para ele antes que ele possa obedecer, em algum momento que ele estiver em perigo, tá sujeito a ele não te ouvir. E você der um comando para ele pela sua própria voz, às vezes você não consegue alcançar e tirar ele da situação, ele vai continuar fazendo, ou indo para aquele lugar, ou fazendo aquilo que ele está fazendo, que talvez pode ser até perigoso para ele, mas ele está tão acostumado a não obedecer e sim a questionar e a conversar, que está sujeito a ele não cumprir aquilo ali. Isso é algo perigoso para ele. Então, obedecer em primeiro lugar. Inclusive, é muito mais fácil obedecer a um comando firme, claro, coerente, do que obedecer uma frasezinha teórica sem efeito e empobrecida, que vem de um lugar lá sem substância e sem raiz. Então, eu te pergunto, qual é a sua substância? Qual tipo de pessoa é você? Que tipo de pai e mãe é você, baseado em quem você é? Eu, por exemplo, as teorias de falar baixinho e na altura da criança nunca funcionaram para mim. Eu bem que tentei. Eu tenho 3 filhos, mas quando eu tinha os 2 pequenos, eles eram menores, aí eu tentava fazer isso, mas não colava, não é quem eu sou, não combinava comigo. E claro que aquilo que eu precisava comunicar não funcionava, não fluía, eu ficava nervosa, os meninos não obedeciam, era um horror, não tinha nada a ver. Na teoria é bonito? É bonito sim, a gente conversar baixinho, zen. Toda vez que você precisar conversar com a criança, você abaixar lá no tom dela, mesmo grávida com aquele barrigão, no meu caso, né, os meninos pequenos e eu grávida. Aí você tem que baixar lá, falar no tom da criança, conversar de uma forma bem zen, bem calminha, bem tranquila, bem positiva. Não dava pra mim. Eu tentei, mas não deu certo. Aí, sinceramente, deixa ser bonito lá pra quem dá conta de fazer. Eu vou fazer aquilo que eu dou conta de fazer. E eu vou ficar firme e forte naquilo que eu dou conta de fazer. E vou procurar fazer cada vez melhor.
Eu sou mais do fogo, sabe? Meu tom de voz varia e, aliás, eu acho isso até muito útil e muito importante. Então, isso é algo que eu pratico naturalmente, é coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu sabia exatamente quando minha mãe estava brava pelo tom de voz e pela postura corporal dela, sabe? E também ela conseguia ser a pessoa mais amorosa e carinhosa e acolhedora do mundo. Então a gente sabia bem diferenciar e com certeza eu herdei isso no meu jeito de ser. Tem muito jeito de fugir não. E como eu falei, eu acredito que isso é positivo, sim, ajuda muito na condução dos nossos filhos. Transmitindo a mensagem de diferentes formas, coerente com cada situação diferente. Gente, quem não consegue entender isso, até cachorro entende, não é verdade? Quando você chega em casa e fala, oh, que coisinha mais fofa, acabei de chegar, não sei o que, eles vêm todo remexelento lá, com os rabinhos remexendo. E também quando você fala, opa, fulano, o que você fez? Eles já têm uma postura diferente, já sabe pelo seu tom de voz. Mesmo sem entender o que você está falando, na linguagem que a gente fala, ele entende pela energia. Então, para mim, isso é muito importante, a gente saber alternar, variar a nossa forma de expressão. Mas olha, também vou te dar um outro exemplo. Eu conheço uma família de 5 filhos, que os pais são super zen, super calmos, e os filhos também. E tudo flui naturalmente, tudo dá certo. Eu nunca vi ninguém levantar a voz com ninguém, nem os pais com os filhos, nem o casal entre si, nem os filhos entre eles. Mas isso é verdadeiro, não é forçação de barra, não é pegar nenhuma teoria emprestada. Eles foram criados assim, e olha que eu convivo um tanto com eles. Eles foram criados assim, tem isso na raiz deles, na substância deles, na história deles, em quem eles são, daquilo que eles são feitos. Aí os filhos recebem isso e claro que se alinham naturalmente, sem trabalho, sem problema, dá super certo e os filhos são tranquilos, seguros, amorosos. Eu já sou totalmente diferente, já dei alguns berros, já dei uns tapas na bunda, sou de colocar de castigo. Mas, gente, é uma chave para cada fechadura. Os seus filhos precisam de você do jeitinho que você é, claro, melhorando a cada dia, mas do jeitinho que você é. A essência é o que sustenta, tá entendendo? Eu entrei em contato com esse tanto de teoria aí, mas eu achei muito melhor ser eu mesma. E fazer o caminho que tinha que ser feito, fazer o caminho interno, encontrar com a minha própria força, com a minha essência. Me unir ao meu marido cada vez mais, ouvir o que ele tinha para dizer, sabe? Combinar o jogo ali, fortalecer a união do casal, porque um casal fortalecido também geram filhos fortes. E dessa forma, que é diferente desse exemplo que eu acabei de dar, também tá dando certo. Eu vejo os meus filhos crescendo com segurança, firmeza, com consciência, com verdade, com força de realização, também tranquilos e amorosos. Veja, eu te dei 2 exemplos para dizer que não existe um jeito só, mas existe um caminho de força, de verdade e de segurança que é dentro de você. Somando com todos os recursos que a gente vai encontrando por aí e nos ajudando a melhorar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: encontra o seu caminho, faça o seu caminho que você vai se fortalecer. As coisas que eu tô falando aqui que não faz sentido para você, não pega. Alguma coisa que faz, que pode te ajudar, ou eu fico imensamente feliz. Como eu falei, aqui eu dou os meus exemplos da forma como eu acho e penso que tem que ser. Mas você tem que encontrar o seu caminho. Seja você mesma, encontre a sua força, tem uma luz que brilha dentro de você. Tem uma força dentro de você. E quanto mais você se firma em quem você é e no que você quer oferecer para os seus filhos, mais segurança você vai sentir, mais leveza você vai encontrar e mais condição de ser a melhor mãe que os seus filhos podem ter. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, dessa reflexão, que possa te ajudar de alguma maneira a te fortalecer mais como mãe, a vocês como pais. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse conteúdo, por favor, lembre de curtir e de compartilhar com essa pessoa. Se você ainda não é inscrita e se interessa por esse tipo de conteúdo, vai lá, se inscreve no canal para receber as novidades que eu posto toda semana e para também ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. Outra coisa que eu quero te lembrar é para você assistir os outros vídeos que tem aqui no canal e também de comentar, que assim é uma forma de eu te conhecer. Tem um que eu vou te sugerir aqui agora, que está falando sobre as receitas, as boas receitas da maternidade, aonde eu trago uma pergunta: será que tem receita para criar filhos? Será que tem receita para ser uma boa mãe? É isso. Ao mesmo tempo que parece que não tem,
Tem sim, tem sempre boas dicas, sempre boas coisas que a gente busca se alinhar. Então vai lá para você ter boas dicas para se conduzir na sua maternidade. E é isso, a gente se vê em breve. Um beijo!